Opa, muito bem-vindos! Estamos aqui em mais um episódio do Pergunte ao Domi, hoje falando sobre reputação. Cerca de 30 dias atrás, um empreendedor fez um contato dizendo: Domi, eu estou fazendo um coach e querendo saber algumas avaliações de pessoas que me conhecem a respeito de como eu sou. Eu gostaria que tu fosse sincero comigo. E eu, então, comecei a pensar sobre essa pessoa para poder responder à pergunta dele, como que eu via esse empreendedor. E ao longo da nossa convivência, eu tive vários momentos em que ele deixou a sua reputação ficar enfraquecida. E eu, para conversar com ele sobre isso, fui reunindo informações, inclusive de outros colegas dele, amigos dele, e eu vou explicar para você uma historinha de um livro que eu estou lendo e que eu recomendo muito que você leia, que se chama Os Pilares da Terra. Esse livro, Os Pilares da Terra, tem o grande personagem lá, é o Tom, o construtor. E o Tom, quando ele começou então a sua carreira de pedreiro para se transformar num mestre construtor, lá no ano 1100, imaginem, ele foi demitido do seu emprego de pedreiro, de construtor. E a pessoa que demitiu ele disse para ele o seguinte: olha, quando você começa uma parede de uma igreja, essa parede vai ser muito alta, portanto, você tem que começar ela precisamente no alinhamento, na precisão de uma parede que vai ser longa, ou seja, vai ser muito alta. Se você começar lá torta, e foi esse o motivo que ele foi demitido, porque ele começou a parede torta. E quando ele explica, quando você começa a parede torta, quando ela vai subindo o tijolo, ela vai ficando mais torta, e como ela vai ser muito alta, ela vai tombar. Da mesma forma é a nossa reputação. Ela começa lá embaixo e começa com coisas pequenas, como eu explicava a esse empreendedor. Começava com coisas do tipo, ele ia a um jantar onde ia ser compartilhada as despesas e ele não levava o dinheiro do jantar. Ou seja, eu vou pagar amanhã ou depois da manhã eu acerto. Só que ele não vinha ao encontro da pessoa no dia seguinte ou 2 dias depois, dizendo: eu quero pagar. A pessoa tinha que correr atrás dele e ir atrás dele de novo. Você conhece pessoas assim, não é? Que elas assumem um compromisso e não cumprem. E aí eu fui reunindo várias informações como essas, que eram a parede desse empreendedor que está sendo construída de uma forma torta. E ele só tem 30 e poucos anos, ou seja, ainda vai ter muito grande essa vida. A vida é uma parede muito alta e se você começa ela de uma forma torta, a tendência é ruir. Então, tivemos a conversa, cerca de 10 dias aí, onde eu expus para ele tudo isso. E para minha surpresa e para a surpresa dele, ele se deu conta do seguinte: nossa, tudo que tu tá falando, esses detalhes todos, a aposta que eu fiz com um amigo que eu ia pagar 5 litros de chopp para ele e eu perdi e não paguei. Pequenas coisas que ele foi pontuando e se dando conta, ele se deu conta que era exatamente isso que o seu pai era. Ou seja, ele acabou de chegar de uma viagem de 5 meses fora do país e chegando em casa, no seu negócio, da sua família, se deu conta que tinha várias coisinhas pequenas do seu pai que estavam lá em aberto. Contas atrasadas de R$200, R$100, coisas pequenas que eles não estavam cumprindo. E ele se deu conta, então, que ele estava seguindo a mesma construção do seu pai e que a tendência é que chega lá no fim, isso quebre, caia, que é a nossa reputação. Então, se você quer ter uma boa reputação, você vai precisar primeiro entender que a vida é longa, não é? Como uma parede vai ser muito alta para construir uma igreja e que ela preferencialmente precisa ser construída com uma base sólida e cuidar para não entortar, como esse exemplo desse líder. E aí, se você, como ele, cometeu isso, eu também cometi, quem de nós não erra? E todos os dias podemos cometer esses erros. E eu disse para ele: e agora? Que ele perguntou: o que eu faço? Eu disse: bem, agora você veio 5 meses fora do país, você tem condições de conversar com algumas das pessoas aonde isso está mais forte e ir lá e pedir desculpa e reconhecer
que esse é um erro teu, que tu cometeu no passado e que tu não vai mais cometer. E que, inclusive, desafia as pessoas. Ó, se eu cometer esse erro de novo, eu quero que você me puxe a orelha. Que você me diga, ó, tu tá cometendo aquele erro de novo, cara. Tu tá pisando na bola. Lembra da tua parede, ó? Volta pro lugar ela. Faz ela ficar alinhada. Para que lá no futuro, afinal, você vai viver muitos anos, que você tenha a tua reputação construída. Quanto antes fazer, melhor. A gente costuma dizer que quando a gente assume um erro, ele faz parte do passado. Mas quando eu não assumo, ele faz parte do futuro. E quanto mais longo for esse futuro, maior o erro vai ficando. E aí o que acontece? Muito provavelmente, um dia a casa cai. Pense sobre isso, pense sobre sua reputação, junto à sua equipe, sua família, seus filhos, aquelas coisas simples às vezes, que eu prometi que eu ia entregar um presente para o fulano e não fiz, ou aquela conta pequena que eu atraso todo o tempo, o hábito do atraso. E revise se isso não são crenças passadas, crenças limitantes, na maioria delas colocadas pelos nossos pais, como esse empreendedor acabou de dar de exemplo. Se você quer aprender um pouco mais sobre crenças limitantes, aprender um pouco mais sobre esses erros que nos causam um passado, clique aqui em cima que eu estou deixando grátis para você uma aula, o caminho da felicidade. E lá você vai entender como esses pequenos, grandes erros podem tornar nossa vida uma parede que a casa cai, e como desentortar isso, como ressignificar as nossas crenças limitantes, romper com tudo isso para ir além. Deixa teu comentário ou pergunta aqui embaixo, eu leio todas e vai ser um privilégio poder fazer um vídeo, um episódio sobre o que você está pensando ou me perguntando. Um forte abraço e eu te vejo amanhã aqui no mesmo canal. Até lá!